pessoal, está começando mais um episódio do Fala Aí e hoje nós vamos continuar falando sobre webséries no campo aí da publicidade. Para o episódio de hoje eu estou recebendo aqui o aluno de Publicidade e Propaganda, Bruninho Volotão, meu colega de trabalho que já está aí já quase acabando a faculdade, quase encerrando o curso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a websérie dele, 88. Bruninho, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Eu quero saber de onde que surgiu a ideia de produzir uma websérie com esse nome, 88. Pra gente assim foi uma coisa muito difícil de chegar nesse conceito de escolher um número, né? A gente tinha na cabeça que era uma dificuldade muito grande de produzir uma websérie, né? Porque a gente sabia que era uma coisa muito além do que a gente já tinha visto em todos os trabalhos que a gente já tinha feito, né? Então, uma websérie a gente tinha que contar uma história, tinha que ter o conceito de storytelling no roteiro, a gente tinha que ter uma história totalmente amarrada, tinha que ter uma produção muito maior. E a gente, assim, no roteiro a gente não sabia o que a gente ia falar. A gente só sabia que a gente tinha que ter um cliente real, introduzir esse cliente real na história e depois a gente tinha que ter algum elemento, alguma coisa para poder chamar a atenção do público, né? Porque quando a gente amarra alguma história, alguma coisa, a gente tem que ter um início, meio e fim. Então a gente já pensou numa coisa mais humorística, um pouco mais que chamasse um pouco mais atenção. Então a gente pegou algumas referências do cinema. Inclusive, uma das referências que a gente usou foi aquele filme Clique, que o Adam Sandler, né? Ele voltava no tempo, tinha o controle remoto e fazia ele viver as coisas que ele já tinha passado ou adiantar a própria vida dele. Então a gente queria uma coisa mais ou menos nesse sentido, uma coisa que fazia o ouvinte, né, quem estava assistindo, ter um pouco dessa dimensão, né, dessa coisa mais humorística, mas que também fizesse a pessoa refletir um pouco mais, né. E como o nosso cliente era uma livraria, e pelo briefing que a gente teve com o cliente, ele queria uma coisa que chamasse mais a atenção do público jovem, que trouxesse esse público jovem para a livraria, ou seja, fazer esse público jovem ter um pouco mais de gosto pela leitura. Então a gente vai trabalhar com uma livraria, a gente vai falar com o público jovem, então a gente já tem que procurar uma linguagem que fale com esse público, mas também que use uma linguagem para poder levar esse público até lá. Então a gente falou, bom, beleza, então vamos chamar um pouco humorístico, um pouco mais da literatura junto. Então a gente falou, cara, então vamos pegar um livro. E daí que veio a ideia de a gente usar a página de um livro, a página 88, que seria a página do livro que fizesse o personagem, o principal, que é o Pedro, que é o Matheus Oliveira, que participou. Toda vez que ele ia na livraria, ele abria o livro na página 88, aquele livro fazia ele voltar no tempo. Então foi mais nesse conceito de usar um elemento específico para amarrar toda a história naquele elemento e fazer com que a história toda ela se baseasse naquilo, né? Então foi assim, um desafio muito grande poder pensar nisso tudo, produzir um roteiro inteiro fechado nesse conceito. Bom, como você disse, a gente teve o Pedro sendo interpretado pelo Matheus Oliveira, né? E a Natália pela Tainá Grifo. Como que foi a montagem desses dois protagonistas, desses personagens aí polêmicos? Então, a princípio, a gente tentou fazer o roteiro baseado nos personagens que tivesse uma característica mais humorística, né? Então, assim, quando a gente já recebeu a notícia, né, que a gente ia ter que fazer uma websérie, a primeira coisa que eu já fiz, já mandei mensagem pro Matheus, né? Porque o Matheus, para quem não sabe, o Matheus, ele é ator, ele já fez teatro, já fez várias peças de teatro. Então, a primeira coisa, já liguei para ele e falei, cara, ó, vou ter um trabalho aqui na faculdade de websérie, se você não puxou a matéria, puxa logo, porque eu vou precisar de você e tal. Então, assim, eu já pensei, assim, eu e o Diogo, a gente conversou, a gente já tentou puxar criar um personagem com as características dele, que ele é um cara mais pra frente, mais solto e tal.
Então, assim, para a gente ter um pouco mais de facilidade também na hora da direção, na hora da filmagem, na hora de produzir aquilo tudo. Quando a gente foi pensar no outro personagem, a gente já pensou logo na Tainá, porque ela já tem um jeito mais... Ela costuma... É uma característica da própria pessoa que a gente sabia que, como ela não tinha tanta experiência na hora, mas que a gente conseguiu trabalhar isso nela junto na filmagem e tal, a gente acabou juntando o útil ao agradável, mais o jeito dela com o jeito a própria característica do personagem. Então a gente já precisava disso, né? Então a gente já pensou na montagem do personagem um pouco da característica do próprio ator, né? E para isso, para poder facilitar um pouco na hora de trabalhar ali na frente das câmeras, né? Muita gente não sabe a diferença de uma série normal e uma websérie. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Qual é o intuito da websérie em si? Bem, a websérie, ela é um produto específico para a internet, né? Então, basicamente, uma série é um produto com uma produção maior, uma duração maior também. Então, e a websérie já é um pouco mais curto, é uma produção menor, mas que também ela tem um intuito totalmente publicitário. Para nós recebemos o briefing lá da livraria, criamos um roteiro totalmente voltado para mostrar o próprio cliente. Então, se vocês repararem, em todos os episódios a gente sempre tem a fachada da livraria sendo mostrada, tem o ambiente da livraria que a gente gravou lá dentro. Então, assim, é um produto audiovisual específico para poder divulgar um produto, divulgar uma empresa, divulgar alguma ideia, algum conceito. Então, basicamente, as webséries são feitas justamente para isso, para poder mostrar algum conceito, alguma empresa, alguma coisa assim, e é voltado justamente para a internet. A gente só veicula na internet mesmo. Já um produto maior de série, aí já vai para a TV, já vai para os streams hoje em dia, então é uma coisa muito maior. E várias marcas usam as webséries para promover mesmo, né? Eu acho que teve uma cerveja também que utilizou. Sim. Não sei se foi a Brahma ou a Itaipava. Foi a Brahma. A Brahma ela fez uma websérie assim. Portugal, né? Isso, também participou. Teve a Volkswagen também, ela fez uma websérie assim que é totalmente fora do normal, assim, que foi inclusive referência para a gente fazer esse trabalho. A professora Paula, na época, ela passou essa websérie como referência. E que, assim, é uma websérie totalmente fora do normal. A gente vai olhando, vai assistindo. E lá no final que a gente vai perceber o que era o conceito da websérie. Então, assim, é uma coisa que é específica para isso, para atrair a atenção do público e depois, mostrar o produto ou mostrar a empresa. Então, assim, tem todo o conceito para a gente poder montar isso tudo, montar o roteiro, montar a produção inteira. Isso é uma coisa, assim, que é muito especial, né, para quem está fazendo. Essa característica também de ter episódios curtos, né, para gerar ansiedade, a pessoa querer assistir cada vez mais rápido, também é uma tática, né, de venda e tal. Isso, assim, a produção ela fica um pouco menor, fica um pouco mais enxuta, né? Mais enxuta, mas é justamente isso que você falou, né, é uma estratégia mesmo, né, porque internet é muito rápido. O material que é veiculado na internet, geralmente assim, são vídeos curtos e o cara fica ali na rede social o tempo todo procurando algum conteúdo para consumir. Então, se a gente tem uma produção muito grande, aí a gente já não consegue prender tanto a atenção do internauta. Então, essa é mais uma estratégia mesmo, né? A palavra acho que é essa, uma estratégia para poder prender um pouco a atenção do internauta, para ele poder consumir aquele produto que é pequeno e é objetivo, né? Porque ele é rápido, é simples, objetivo, que já bate ali no internauta e o cara já entende tudo que certeiro. É uma mensagem certeira, justamente isso. Legal. E qual foi a maior dificuldade de vocês aí em todo o processo de produção? Olha, teve vários, mas acho que teve um que marcou mais. Nós tivemos, assim, dentro da produção, várias dificuldades de acordo com o tempo, né? Então, assim, a primeira, roteiro. A gente não sabia o que a gente ia falar, não sabia a história que ia contar. Então, para poder montar um roteiro em cima disso, a gente ia pensar na história, pensar em como que ia escrever, como que ia amarrar a história. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande, ainda mais que eu fiz junto com o Diogo. Então, assim, eram ideias diferentes. Uma hora eu falava uma coisa, ele falava outra. Então, daqui a pouco a gente chegava num consenso, conseguia amarrar a história.
E depois a gente achava, não, dá para melhorar aqui, dá para melhorar. Então, assim, o roteiro já é o ponto de partida, né? É o ponto de partida da produção inteira. Se você não tiver um roteiro bem amarrado, lá no final não vai dar certo. Então, o roteiro, assim, já foi uma dificuldade a gente conseguir amarrar. Bem, depois, produção. A gente teve mais dificuldade com questão de locação. A gente gravou na casa da Tainá, que a gente tinha algumas partes que era dentro de casa, como se fosse a casa do Pedro, a gente usou a casa dela. Então a gente tinha que escolher um dia certinho, a gente gastou dias lá, assim, foi um dia inteiro de gravação, 2, 3 dias inteiros de gravação, de a gente chegar lá de manhã e sair à tarde. E depois ainda ter dia certinho para poder gravar na livraria, porque é um estabelecimento comercial. Então a gente tinha que escolher um dia em que não tivesse muito fluxo de clientes, para poder não ficar parando toda hora, até porque a gente também usou o próprio funcionário da livraria, que foi o Willy, que é também uma pessoa totalmente ligada no audiovisual, é estudante aqui da Veiga também. Então a gente já fez o convite para ele prontamente atendeu, quis participar e participou muito bem. Então a gente teve essa questão de locação, mas a maior dificuldade que a gente teve foi uma questão assim muito particular da Tainá, porque a gente gravou primeiro, se eu não me engano, segundo dia de gravação na livraria ou em casa, enfim. Depois ela teve que fazer uma cirurgia. Aí a gente ficou, sei lá, 15 dias sem gravar a gente ficou um tempo sem gravar e a gente meio preocupado porque tinha o pós-operatório dela, ainda tinha o prazo para poder entregar o material todo, tinha que entregar o roteiro impresso, tinha que entregar algum material que a gente já tinha conseguido gravar e editar para poder mostrar para o professor. Então a gente estava preocupado com a entrega do trabalho, mas também mais preocupado com a saúde dela, né? Porque era uma cirurgia que era um pouco delicada, mas que rapidamente ela se recuperou. A gente já voltou a gravar e conseguiu terminar tudo direitinho e graças a Deus ela tá bem. Que bom, então, né? Foi meio que um susto, mas deu tudo certo. Né? Deu tudo certo. De produção tudo acontece. Com certeza, acontece muita coisa. Para finalizar, eu vou pedir para você dar dicas aí para os alunos de publicidade que vão puxar a matéria de direção de arte, o que eles podem fazer para ter um projeto aí certinho. Então, planejamento. Todo mundo fala isso, né? Tem que ter planejamento, mas tem que pensar mesmo, você tem que planejar tudo direitinho. Primeira coisa, prazo, trabalha com o cronograma, você tem que ter um cronograma definido. Ainda mais se tratando de websérie, porque é uma produção muito maior do que a gente costuma fazer, né? Dos outros trabalhos. Então, se você tem um cronograma direitinho, bem formalizado, você já consegue organizar direitinho sua produção. Então, vamos lá. Primeira coisa, roteiro. Você tem que ter um roteiro bem definido e pensando justamente na produção, no processo de filmagem, no processo de maquiagem, no processo de iluminação, no processo de locação. Então, quando você for começar a montar o seu roteiro, começar a montar a sua história, você já tem que pensar aonde eu vou filmar, quanto tempo eu vou gastar lá de tempo para poder gravar isso, quantas vezes eu vou precisar ir naquele local para poder gravar. Então, quando você começar a montar o roteiro, começa a pensar também na logística, porque tudo pode acontecer. Pode chover se você for fazer externa. O local não é muito apropriado para áudio. Uma coisa também muito importante é o áudio. Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o vídeo pode estar muito bom, mas se o áudio não tiver 100% ou o máximo, o melhor possível, a sua produção já perde qualidade. Então, tem que pensar nisso tudo. Então, assim, roteiro, pensando na logística toda, pensando na qualidade, para depois você conseguir ter um produto de boa qualidade, com resultado excelente. Que é um portfólio, né? Com certeza, porque assim, quando você olha lá para trás, né, você vê assim, cara, eu fiz uma websérie, realizador, pelo menos para mim, né, porque eu já trabalho assim, antes de entrar na faculdade eu já trabalhava com audiovisual, eu já trabalhava com clipe musical, já fazia fotografia, já fazia vários produtos audiovisuais. Então, depois eu entrei na faculdade e aprimorei, lógico que aprimorei isso, né? Então, e de todos os trabalhos que eu fiz, não tinha nenhum âmbito, assim, tipo, cinematográfico, vamos botar assim. Então, assim, quando eu olho hoje lá para trás e falo, caramba, assim,
para mim foi realizador, porque eu justamente queria ter um produto audiovisual nesse porte, né? Assim, de roteiro, de storytelling, de contar uma história, de ter uma coisa assim muito mais cinematográfica do que simplesmente audiovisual, de mostrar alguém cantando, de mostrar alguém fazendo alguma coisa, tocando alguma música. Então, quando você termina e olha isso lá atrás, é assim, pelo menos para mim foi realizador, né? E para a maioria do pessoal também que consegue fazer isso com maestria, eu acho que é um produto assim, que agrega muito valor ao portfólio, demais. Bacana, Bruninho. Mais uma vez, obrigado. A gente encerra por aqui e continua produzindo aí bastante, que a sua websérie ficou muito maneira. Maravilha, acessem lá. Pessoal, o episódio de hoje fica por aqui, mas você pode assistir qualquer outro das temporadas anteriores no nosso canal da Agência Experimental no YouTube. A gente vai deixar o link da websérie aqui na descrição para você maratonar aí quando tiver um tempinho. Muito obrigado e até a próxima.